Olá, senhores! Vamos aí para mais um exercíciozinho de MCUV, movimento circular uniformemente variado, né? Olha só, o motor M começa a girar com uma velocidade angular igual a 4 vezes 1 menos E elevado a menos T, isso em radianos por segundo. E uma aceleração angular, alfa M, igual a 4 menos E elevado a 4 vezes E elevado a menos T, radianos por segundo ao quadrado, com tempo sempre em segundo. Lembre-se que se você deriva a equação da velocidade angular, você chega na equação da aceleração angular, né? Então, derivando essa daqui em função do tempo, dá o 4e menos t. Usar querendo representar que se ele não desse essa equação, você poderia derivar essa e chegar nessa rapidamente, tá? Não era obrigatório ele ter fornecido essa equação para vocês aí. Os raios da polia do motor, da polia do ventilador e das lâminas do ventilador são pela ordem 25,4 milímetros, 101,6 milímetros e 406,4 milímetros. Então, lembra que se você for passar de metros, né, de milímetro para metro, você tem que esse milho representa um 10 a menos 3 para nós, certo? Quais as magnitudes, ou seja, os valores da velocidade e da aceleração de P, que é um ponto lá da pá, tá? Em uma lâmina do ventilador em T igual a meio segundo. Então, meninos, eu vou chamar de M, como ele chamou, de motor. A roldana que está presa às pás do ventilador, eu vou chamar de V, tá? E as próprias pás, a gente vai usar a letra P, que ele já representa, P de pá para nós. Então, só vou colocar aqui, ó, essa roda aqui, que está ligada pelo centro ao ventilador, né? Nós temos o motor o eixo, né, a polia do ventilador. Bom, entre M, só colocando aqui uma colinha para nós, entre M e P, como eles estão presos por uma correia, nós vamos poder falar que a velocidade linear, entre M e P não, perdão, entre M e V, né, que é o motorzinho do ventilador, a gente vai poder falar que as velocidades lineares deles são iguais, porque eles estão presos pela mesma corrente, pela mesma correia. Já entre V, que é o ventilador, e P, que são as pás desse ventilador, a gente pode falar que as velocidades angulares, ômega-V e ômega-P, são iguais. Assim como as acelerações, né? A aceleração angular de V é exatamente igual à aceleração angular de P. Então fica a colinha para nós aí. A primeira relação que eu vou trabalhar com vocês é transferir o movimento de M para V, da roldana M para a roldana V para nós, certo? Então nós sabemos que entre elas o que é igual são as velocidades lineares ou velocidades tangenciais. Se nós lembrarmos aqui, a gente pode calcular a velocidade por V bundinha rebolando, né? É o V ômega R. Então eu vou trocar aqui, ó, vai ficar o ômega do motor vezes o raio desse motor é igual o ômega do eixo da polia do ventilador vezes o raio da polia desse ventilador. O ômega do ventilador, portanto, ele vai ficar o ômega do motor vezes o raio do motor, tudo isso dividido, ó, o raio do ventilador que estava multiplicando o ômega do ventilador, eu passo para o outro lado dividindo. O bacana da gente enxergar isso é que como o ventilador, a polia do ventilador, né, e as pás desse ventilador, eles estão girando juntos, porque eles estão presos no eixo, né? Então eu posso falar que essa velocidade também é a velocidade angular daquele ponto P. Isso porque o ventilador, essa polia do ventilador e as pás do ventilador, elas estão presas pelo mesmo eixo. Elas giram juntas para nós, certo? E agora eu vou usar essa relação, ó, V ômega R. Então a gente pode falar que o ômega é V dividido por R, certo? Se eu pegar esse raio aqui, passo para o outro lado dividindo. Então, no lugar do ômega P, olha o que eu vou fazer, ó. Eu vou colocar ele, como o ômega é a velocidade linear dividido pelo raio, eu vou colocar a velocidade da pá dividido pelo raio da pá tem que ser igual a tudo isso daqui, né? Que é o ômega do motor vezes o raio do motor dividido pelo raio do ventilador. Espião, eu não poderia já substituindo os valores e calcular o ômega M, porque eu quero para o instante meio, então é só jogar no tempo. Lógico que você pode calcular antes, tá? E trabalhando com valores. Eu gosto de jogar nas letras e montando a relação, porque você não tem que fazer conta, e aí não tem chance de errar em conta, tá? Mas óbvio que você pode calcular antes. Aqui, por exemplo, ó, a gente vai chegar numa equação que para descobrir a velocidade com que esse ponto P gira, que é uma das coisas que ele está pedindo para nós aqui, né? A magnitude da velocidade do ventilador, é só pegar o ômega do motor, que ele deu a equação, multiplicar pelo raio do motor,
O raio da pá, que está dividindo, passa para o outro lado da igualdade, multiplicando, então, vezes o raio da pá, e tudo isso dividido pelo raio da polia do ventilador, certo? Então, vamos calcular esse valor aqui, ó. Nós vamos chegar aqui, esse VP vai ficar o ômega M. O ômega M, ele deu aqui, ó. Deu essa equação aqui, ó. 4 vezes 1 menos o E elevado a menos T. Só que nós sabemos que esse T vale meio segundo. Ele quer saber nesse instante meio segundo, né? Tudo isso vezes o raio do motor. O raio do motor está aqui, ó. O primeiro que ele cita, ó. O primeiro que ele cita é o raio do motor, que vale 25,4 milímetro. Então, eu vou colocar aqui o 10 a menos 3 para passar para metro, colocar no sistema internacional. Vezes o raio disso daqui, que nem eu estou entendendo o que é. Era para ser o P, né? Esse P ficou feio demais aqui, deixa eu arrumar ele. Vezes o raio da pá. O raio da pá foi o último que ele citou, ó. É o 406,4 milímetro. Tem que colocar em metros também. E tudo isso dividido pelo raio do ventilador, dessa polia do ventilador, que aquele intermediário vale 101,6, como está em milímetro, vou passar para metro, 10 a menos 3. Aqui dá para fazer alguns cancelamentos, né? A gente percebe que um 10 a menos 3 em cima cancela com 10 a menos 3 embaixo. E agora é só fazer continha. A gente vai descobrir que a velocidade desse ponto, deixa eu fazer a conta na calculadora, obviamente, para vocês aqui, né? Então, nós vamos pegar ali, ó, o E elevado a menos meio, dá 1,64. 1 menos 1,648721271 vai dar menos 0,68. Espera aí que eu acho que eu errei na conta aqui. Vamos lá. Realmente tinha errado em conta aqui, meninos. O E elevado a menos meio vai dar 0,606,5300. Aí, um menos esse valor vai dar 0,39 aproximadamente, vezes 4, vai ficar 1,57. E aí, multiplicando todo mundo que está em cima, ó, vezes o 25,4 e vezes o 406,4, dividido por 101,6. E ainda vezes o 10 a menos 3, ou seja, dividindo por 1.000, isso tudo, a gente chega que essa velocidade VP, ela vai dar um valor próximo de 0,16 metros por segundo para nós. Então, aqui a velocidade VP, a velocidade tangencial, né, daquele ponto da pá, dá próximo de 0,16 metros por segundo. Só que além de pedir a velocidade, ele pede também a aceleração de P. E olha que bacana. O ponto P, quando ele estiver girando, e vamos fazer um raciocínio lógico aqui, ó, o motor ele fala que gira no sentido anti-horário, faz a polia do ventilador girar no sentido anti-horário, e significa que as pás que estão presas nessa polia giram também no sentido anti-horário. Então ali, meninos, a nossa pá, ela tem duas acelerações. A aceleração tangencial, que eu vou calcular a partir da aceleração angular, tá? Então, colocar aqui, essa daqui é a nossa aceleração tangencial. E ela também tem aquela chamada aceleração centrípeta, né? Que é aquela que aponta para o centro do movimento circular. Então, percebo que a aceleração que nós vamos ter que calcular aqui seria a resultante dessas duas acelerações. Que aqui, ó, eu vou ter a aceleração que eu vou chamar de A, que é a nossa resultante. Fiel, mas como é que eu sei quando ele vai pedir para calcular a tangencial ou a centrípeta ou A? Ele vai ter que falar. Se ele quiser a tangencial, ele vai falar, calcule a componente da aceleração tangente ao movimento, ou calcule a componente que é perpendicular à velocidade. Agora, ele só falou aceleração. Se ele fala aceleração, ele quer saber a aceleração total, a aceleração resultante para nós. Senão, ele teria falado o nome da componente que ele quer que você calcule, certo? Então vamos lá, vamos por partes. Primeiro, vamos descobrir qual é a aceleração angular que a gente tem aqui no ponto P. Para isso eu vou ter que transferir lá do ponto M, porque ele deu a aceleração angular no ponto M. Então olha que bacana. Nós temos uma relação que nós podemos falar que a aceleração angular vezes o raio, porque nós temos desse ponto aqui, ó, do ponto M para o ponto V, a velocidade no ponto M é igual à velocidade do ventilador.
Se a gente lembrar, a nossa aceleração ela pode ser calculada velocidade ao quadrado sobre o raio, certo? Então, a maneira que a gente tem de calcular a aceleração aqui, ó, v quadrado é a vezes r. O r passa multiplicando. Se eu colocar vm ao quadrado e vv quadrado, eu posso cortar os quadrados, então a gente vai chegar aqui à aceleração. Então, de novo, ó, de m para v, tá? Eu vou poder falar que a aceleração angular do ponto M vezes o raio do ponto M é exatamente igual à aceleração lá da polia do ventilador vezes o raio da polia do ventilador, beleza? Isso indica para nós que a aceleração, ele atualiza aqui, fica esses riscos às vezes. A aceleração da polia do ventilador vai ser a aceleração do motor M vezes o raio desse motor M e o raio da polia do ventilador, que estava multiplicando, passa dividindo. O que eu não posso esquecer? Que a polia do ventilador e as pás, elas estão girando juntas. E isso significa que isso tudo eu posso falar que é igual à aceleração angular do ponto P, certo? Então, para a gente poder calcular essa aceleração angular do ponto P, nós vamos fazer o seguinte, ó. Vai ficar a aceleração do motor que ele deu aqui, ó. A aceleração angular do motor é 4 vezes e elevado a menos t. Esse t nós sabemos de novo que vale meio segundo. É um instante que ele está pedindo para a gente calcular tudo isso, né? Vezes o raio do motor. O raio do motor vale 25,4 milímetro. Esse mili é um 10 a menos 3. E tudo isso dividido pelo raio da polia do ventilador, que vale 101,6 milímetro. Perceba que aqui nesse caso você não precisava nem ter colocado 10 a menos 3, né? Quando você percebe que eles já vão se cancelar, ó, você já pode colocar somente os valores. Então, nós vamos fazer essa continha agora, ó, e descobrir qual é a aceleração angular do ponto P da pá. Então, vamos fazer de novo aqui, ó. Vai ficar E elevado a menos meio, que vai dar aquele 0,6, né? 0,60, 65, assim por diante. Tudo isso multiplicado por 4, vezes o 25,4 e dividido por 101,6. Então, a gente percebe que essa aceleração ela vai dar aproximadamente 0,60. Vou colocar aqui, ó, 3 casas decimais, tá? 0,607 radianos por segundo ao quadrado. Bom, como é que eu vou fazer para calcular a aceleração tangencial desse ponto P? Então, agora, ó, vamos trabalhar aqui no ponto P. Vamos colocar aqui, ó, no ponto P, que seria lá na pá para nós, tá? A aceleração tangencial, a gente vai calcular fazendo a aceleração angular no ponto P vezes o raio para nós, certo? Dessa forma que a gente calcula a nossa aceleração tangencial. Essa aceleração angular, nós acabamos de ver lá no ponto P, que vale 0,607 radianos por segundo ao quadrado, vezes o raio desse ponto P, que nós sabemos que vale 406,4 milímetros. Para eu achar no sistema internacional, tem que colocar em metros. Então, isso daqui vai ficar 10 a menos 3 para nós. E aí, fazendo essa continha, ó, vezes 406,4, tudo isso dividido por 1.000, porque multiplicar por 10 a menos 3 é a mesma coisa que dividir por 1.000, vai dar um valor próximo de zero. Vou colocar 3 casas, tá? 0,247 metros por segundo a cada segundo. Então, a gente acabou de achar a aceleração tangencial. É a nossa resposta? Ainda não. Lembra que nós vamos ter que achar a centrípeta também e depois fazer um Pitágoras ali rapidinho para calcular, né? A centrípeta, como é que nós vamos calcular aquela centrípeta? Bom, vamos lembrar, a aceleração centrípeta, ela é a velocidade do móvel, nesse caso a velocidade do ponto P ao quadrado, dividido pelo raio do ponto P. Então, nós vamos ficar a velocidade, que foi a primeira coisa que nós achamos lá em cima, ó, é o 0,16 ao quadrado. Tudo isso dividido pelo raio, de novo, que vale 406,4 vezes 10 a menos 3. Então, vamos fazendo essa continha, ó. O ponto 16 elevado ao quadrado vai dar 0,0256. Dividido por 406,4, vai ficar uma pancada de zero aí e um 6 lá na frente. Só que esse 10 a menos 3, na hora que passar para cima, tem que trocar o sinal de expoente. Ele fica 10 a terceira, né? Então, eu teria que multiplicar esse valor por 1.000. E aí a gente chegaria numa aceleração próximo, vou colocar com 3 casas decimais também,
de 0,063 metros por segundo a cada segundo. E agora ficou fácil acabar o exercício, porque para a gente poder calcular essa aceleração resultante, ó, a gente percebe que a tangencial, ela sempre, né, forma um ângulo de 90 graus com a centrípeta para nós. Então, vai fazer um Pitágoras aí, né? Se a gente fechar um triângulozinho, você vai ver que é um triângulo retângulo. Então, a aceleração que ele pede ao quadrado vai ser esta centrípeta ao quadrado, mais a tangencial também ao quadrado para nós. Então, os valores aqui vão ficar desse jeitão, ó. A centrípeta, que é 0,063 ao quadrado, mais a tangencial, que nós vimos que vale 0,247 ao quadrado. Fazendo as contas aqui, ó, nós vamos ficar o ponto, então vou colocar aqui, ó, raiz quadrada, estou na calculadora, então vamos lá. Vai ficar o 0,063 elevado ao quadrado, fechou um parênteses, mais, abriu outro parênteses, o 0,247 elevado ao quadrado, fechou dois parênteses, e eu vou tirar a raiz quadrada de tudo isso. A gente vai chegar aqui a essa aceleração, ela vale aproximadamente, tá? 0,255, vou colocar com 3 casas também, metros por segundo a cada segundo. Fechou, senhores? Grande abraço a todos e até a próxima.